Começar com o presidente do Marcílio, a escolha pelo nome do Eduardo Souza e o que vocês já conversaram e começaram a trabalhar desde a definição do nome do técnico. Boa tarde. Boa tarde, Cacá. Então, a gente fez um bom campeonato, a gente fez o campeonato da Copa Santa Catarina, a gente chegou a um vice-campeonato, estou muito feliz com isso, né? Devido a esse campeonato a gente chegar no vice-campeão, a gente viu que o nosso elenco era muito forte, né? E a gente precisava também de uma pessoa que estivesse ligada, né? Uma pessoa também forte junto com o nosso elenco. A gente acompanhou o professor junto ao Barra, depois acompanhou também o trabalho dele do Ercílio Luz. Então a gente viu que era um nome propício para a gente disputar o calendário seguinte, que é um calendário vai ser um calendário muito forte, né? A gente tem muitos objetivos, que é a questão do catarinense e também a questão de uma busca tão sonhada de uma Série C. Boa tarde, presidente Tarcísio Guedin, ao professor Eduardo Souza. Vou iniciar com a pergunta ao novo treinador do Marcílio Dias, Eduardo Souza, perguntando o que te fez aceitar esse convite em vir comandar a equipe do Marcílio Dias e, se possível, dizer um pouco do seu conhecimento em relação ao clube aqui de Itajaí. Primeiro, boa tarde. Foi uma conversa com o Fernando, né? O que me motivou. Eu joguei 4 vezes contra o Marcílio esse ano, né? Primeiro foi uma equipe muito competitiva, né? Tanto no estadual como na Copa, né? Segundo ponto, a estruturação que o Marcílio vem tendo nesses últimos anos, né? Na pessoa do presidente, o Fernando já há algum tempo, né? Dos profissionais que temos hoje na comissão técnica, né? O Rogério é um amigo, jogamos junto na base, mais de 30 anos aí de conhecimento. O Alexandre, um preparador físico de um nível altíssimo, fora os outros profissionais, né? E a torcida do Marcílio também foi um fator assim que me chamou muita atenção, né? É um clube que vem num processo de reestruturação e uma torcida tão forte, né? Jogos aí de 4, 5 mil pessoas em alguns momentos apoiando. Então isso aí eu estava precisando de um clube assim que tivesse esse apelo popular. Eu acho que para minha carreira seria importante, né? Então tivemos uma conversa prévia, foi apresentado os objetivos do clube, foi apresentado os anseios do clube na temporada, né? E bateu muito o que eu pensava. Eu particularmente gostei muito do Campeonato Catarinense. Eu já tinha trabalhado em vários campeonatos estaduais e o Campeonato Catarinense me chamou muita atenção pelo seu nível de competitividade. É um campeonato muito igual, né? Onde você inicia o campeonato, aí você tem 8, talvez 9 equipes com chances de brigar pelo título. Então isso aí foi ponto a ponto, a gente foi analisando, né? E chegamos na conclusão aí que seria um grande passo na minha carreira, uma grande oportunidade de crescimento, e aí acabamos acertando. Então foi vários aspectos que foram nos dando mais vontade de estar hoje aqui trabalhando no Marcílio e representando essa camisa. Boa tarde, Guedin. Boa tarde, Eduardo. Miro Krieger, da Rádio Univale Web Catarina. A minha pergunta vai ao professor. Qual a tua expectativa em dirigir o Marcílio para o calendário 2025, que nós teremos Campeonato Catarinense, Série D e futuramente a Copa Santa Catarina do ano que vem? Qual a tua expectativa? Acho que o Marcílio hoje é uma equipe que luta por coisas grandes dentro do campeonato, né? Isso já mostrou esse ano, né? Um campeonato muito sólido que por detalhes não fez com que chegasse entre os 4 e posteriormente brigar por um título, né? A possibilidade de brigar por coisas grandes no Campeonato Catarinense, quem sabe chegar em uma final de Campeonato Catarinense, né? Que nós vimos que é possível, né? A Série D já é uma situação que eu participei a primeira vez esse ano, um campeonato totalmente diferente do que nós vamos encontrar no Campeonato Catarinense. O Campeonato Catarinense é um campeonato de uma qualidade técnica maior, de às vezes gramados melhores. Na Série D é um campeonato, principalmente nessa primeira fase, um campeonato mais disputado, um campeonato onde a força física ela é muito importante. Então, campeonatos distintos, né? E me fez vir a expectativa de conquistas, né? De quem sabe conquistar um campeonato catarinense, brigar por coisas grandes e depois um acesso à Série C, né? Tenho feito bons campeonatos estaduais, né? Desde do Atlético com títulos, em 23, quando eu saí aqui estava na semifinal. Ano passado
por detalhe, esse ano, né, no caso, por detalhes, não chegamos numa final de estadual também, então a expectativa, mas eu preciso de uma consolidação de carreira também a nível nacional. E o conhecimento que nós tivemos esse ano com a estruturação que o Marcílio tem, a força da camisa, eu acredito que o Marcílio tem todas as perspectivas de fazer uma Série D e buscar o acesso. Então, isso foi um dos fatores que fez eu aceitar esse convite. Boa tarde, presidente Guedin. Boa tarde, Eduardo. Professor Ingo, do Esporte Campeão, MBTV e também Band FM. Professor, tu tem um alto índice de aproveitamento no Barra, no Campeonato Catarinense. Tu tem um alto índice de aproveitamento no Hercílio Luz, na Copa Santa Catarina. E aqui no Marcílio Dias, é claro, o treinador não ficou pelo baixo índice. E mesmo assim, você ou sai ou é dispensado das equipes que você trabalha. Queria que tu explicasse essa situação e como manter esse equilíbrio do catarinense, você que tem contrato também para a Série D do Brasileirão. Primeiro, é do jogo, né? Como o presidente falou na Copa, né? No estadual, que acabou perdendo nos pênaltis. Esse ano eu perdi 2 decisões nos pênaltis, né? No Barra nós fizemos um grande campeonato, eles acreditaram numa troca por algumas coisas. Eu sou um cara muito intenso. Sou uma pessoa muito intensa, porque eu vivo... Isso aqui para mim é minha vida. Eu abdico de... Faz 21 anos hoje que eu estou trabalhando no profissional. Trabalhei como preparador físico, auxiliar e depois, posteriormente, treinador, né? E no Barra foi uma situação que eles acreditavam algumas cobranças para melhoria dentro do staff. E aí eles acabaram querendo essa mudança, que é normal dentro do processo. Né? No Hercílio foi uma decisão minha, né? Eu acabei saindo porque, como eu falei, eu tenho algumas situações familiares e a logística, algumas situações eu não conseguiria estar realizando se eu estivesse trabalhando lá, né? A princípio eu não iria trabalhar esse começo de ano, já tinha colocado na minha cabeça, porque algumas coisas familiares da minha filha, né? Mas veio esse convite do Marcílio, conversei bastante com o Fernando sobre isso. A logística, ela conseguiu ser... Eu consegui equacionar isso, né? Então, eu aceitei o desafio. Então, do Hercílio foi essa situação de eu preferir sair no Barra umas situaçõezinhas normais de dia a dia que eles acabaram entendendo que não poderiam continuar. Mas deixei 99% de amigos lá. Falo com todos, como no Hercílio também. Eu sou um cara muito fácil de lidar, só que eu sou um cara muito profissional. Sou muito profissional porque nós precisamos ser representados. Nós representamos uma instituição, nós representamos uma torcida e todo mundo não quer saber. Todo mundo quer saber o resultado. O Marcílio, hoje, o presidente, tem feito uma estruturação muito grande no clube. Hoje é um clube respeitado, com quem você conversa dentro do clube e fora do clube. As pessoas falam maravilhas da honestidade do clube e nós sabemos que o resultado que vai fazer com que esse processo ele cresça. Então nós vamos dar a nossa vida aqui no dia a dia, com claro que um ambiente muito bom, mas a cobrança interna para os atletas, cobrança entre nós, para que a gente consiga os resultados. Eu não vejo futebol sem trabalho. Eu não vejo futebol. Eu não sou um treinador que vamos se reunir. Como isso aí também não é demérito, acho que é muito mérito quem consegue levar um grupo, levar um trabalho mais na conversa. Eu não. Eu sou um cara que eu preciso trabalhar e eu preciso ter uma boa estrutura como o Marcílio vai nos dar para que a gente possa ter os resultados. Eduardo, boa tarde. Cacá Oliveira. O que você já pôde observar do elenco do Marcílio? Você já chegou a enfrentar o Marcílio? Falou da torcida também? Falou também de como é que é o ambiente, vendo como adversário, agora você faz parte. Quais são as carências do elenco? Como é que está a busca por reforços e essa montagem do time? Eu até falei ali pros meninos. Fernando, a única equipe que eu não queria ter enfrentado numa semifinal era o Marcílio. Nós acabamos enfrentando. Por quê? Por causa dessa força. O Marcílio, ele tem uma força muito grande, tem uma áurea aqui que é difícil. É um elenco que conquistou, né? Muitos jogadores conquistaram a Copa Santa Catarina, muitos jogadores fizeram um bom campeonato catarinense, né? Fizeram uma Copa, claro que teve alguns em termos de porcentagem na primeira fase, mas conseguiu chegar numa final de campeonato, né? Perderam, mas conseguiram chegar. Então é um elenco que tem conquistado dentro do clube, um bom elenco,
né? Claro que tem peças que saem, peças que chegam, mas a gente conversou bastante, eu e o Fernando, eu e o Rogério, o presidente, para detectar as posições carentes que é para que a gente trazer. A gente está mapeando, mas não é fácil. Eu sou um treinador, uma pessoa assim, eu não gosto de trazer para trazer. Às vezes é melhor você segurar, ver como o mercado ele se movimenta para que você possa trazer na hora certa e a peça que você quer trazer. Né? O Marcílio hoje é uma equipe que ele não é escolhida, ele escolhe. Né? Tem muitas equipes pelas dificuldades, acaba sendo escolhido e acaba trazendo jogadores ali porque o mercado não oferta coisas melhores. Então nós estamos tendo muita paciência em relação a isso, para que a gente possa trazer essas peças pontuais que venham a agregar dentro do processo. Claro que a gente sabe que futebol não é uma ciência exata, às vezes você programa tudo, você traz o atleta. Eu sou um treinador e gostei muito do Fernando em relação a isso. Eu gosto muito de tirar informação. Claro que você conhece o atleta de jogar contra, mas as informações hoje elas são importantes, então você tem pessoas de confiança que já trabalharam, então nós estamos tentando trazer jogadores com esse perfil profissional, que vai vir aqui, vai aguentar pressão, porque a gente sabe que o Marcílio tem pressão, tem a pressão da torcida, tem pressão de imprensa, que isso aí é bacana, então tem que ser jogadores que venham aqui e saibam que vai ter dificuldade, que tenha personalidade para que enfrente essas dificuldades e as virtudes que nós vamos ter ao longo da temporada. Boa tarde, Eduardo. Vinícius Krieger, da Rádio Univale Web Catarina. Como o professor Ingo antes tocou no assunto em relação ao último treinador que passou pelo Marcílio Dias, ele falou sobre o resultado. Mas uma das grandes críticas também da torcida do Marcílio Dias foi em relação ao estilo de jogo implantado pelo último treinador, que diziam que era um treinador, né, que jogava um pouco para trás, né? Então, ouvir de você, né, e o torcedor aí que está acompanhando essa coletiva, saber o que esperar, né, qual esquema tático pode ser implementado dentro dessa equipe do Marcílio Dias, né, para o time que for treinado aí pelo Eduardo Souza. Infelizmente ou felizmente, nós que trabalhamos no futebol, nós não controlamos o resultado. Infelizmente o resultado você não controla. Você controla várias vertentes, mas o resultado, vamos trazer, teve o resultado. Botafogo teve resultado, ganhou a Libertadores, acho que não vai acontecer nunca mais na história o que aconteceu sábado. De uma equipe com um jogador a menos, com 40 segundos, vencer um jogo da forma que eles venceram. Muito difícil. Então você não controla. Botafogo teria todas as chances de perder o jogo. Treinou, trabalhou, melhor equipe, um jogador foi expulso com 40 minutos, poderia ter perdido uma decisão. Então o resultado você não controla. Às vezes você vai para um jogo aqui que você trabalhou a semana inteira, ter a posse de bola, pressionar o adversário, cai um dilúvio, você não consegue pôr a bola no chão, você vai ter que jogar para a primeira e segunda bola. Então o resultado você não controla. O que eu controlo? Intensidade. As minhas equipes elas são intensas. Eu, tanto com a bola como sem a bola, muita objetividade. Eu acho que futebol você tem que ser objetivo. A posse de bola é um controlador do jogo. Mas você pode controlar o jogo pelo espaço, fazendo com que a bola fique próxima do gol adversário e você vai levar perigo para o adversário. Né? Então, as minhas equipes elas são intensas. Eu gosto de equipes que pressionam na frente, que tentam já roubar a bola no campo ofensivo, porque eu acho que se você conseguir roubar a bola no campo ofensivo, você vai estar mais próximo do gol do adversário. Claro que isso leva a um desgaste maior, então você tem que ter uma equipe bem preparada para isso, você tem que ter uma equipe condicionada a isso, você tem que ter atletas que entendam isso e se comprometam a fazer isso. Né? Eu falo muito com meus atacantes, a maioria dos atacantes não gostam de marcar. Só que se ele conseguir marcar e pressionar, ele vai roubar a bola e vai estar a 20 metros do gol. Se ele marcar muito baixo lá, ele vai estar a 50. Então ele vai ter que percorrer 50 metros para tentar fazer o gol. Às vezes o desgaste vai ser maior. Então as minhas equipes elas são bem agressivas. Claro que, dependendo do jogo, dependendo da circunstância do adversário, você pega um adversário fora de casa que te empurra para trás, que faz você ter que defender mais, é mérito do adversário, não característica da tua equipe. Mas o que a torcida pode entender é ser representado por uma equipe que vai tentar pressionar o adversário na maioria das vezes. Se vai conseguir, aí é um outro aspecto. Mas nós vamos trabalhar já a partir da pré-temporada, já a partir do primeiro tempo, para que a gente tenha uma equipe que tenha pressão na bola. E a hora que tiver a bola, seja objetiva ao gol. Às vezes, por que você constrói do goleiro? Para fazer com que o teu adversário suba a pressão e você ache as costas dele. Mas às vezes você constrói do goleiro não para ficar com a bola no campo defensivo, mas para ter 50 metros atrás da linha defensiva para você ter o espaço
para atacar o gol do adversário. Então é você entender o jogo, o que você vai ter dentro do jogo. Eduardo, o Kaká falou sobre formação de elenco, né? Eu te pergunto, o time de base vai jogar a Copa São Paulo agora em janeiro. É de tua intenção pegar algum desses meninos, assim como você trabalhou com alguns meninos da base no Barra, é tua ideia trabalhar com esse pessoal? E a segunda pergunta, né, seria assim, tu gosta de formar a equipe, vai ser um consenso de vocês sentar e escolher jogador pontual, já que tu conhece já há um bom tempo o mercado catarinense, afinal de contas trabalhou no Barra e no Hercílio. Primeiro, base. Eu gosto muito da base. Não vou te dar números exatos, mas 23 no Atlético, 24 Barra e Hercílio, acho que foi mais de 30 jogadores que fizeram o primeiro jogo como profissional, eu no comando. Eu acho que isso aí é o futuro do futebol, o futuro dos clubes, né? Você ter os jogadores jovens, até porque eu não gosto de elenco grande. Eu não gosto de elenco aí de 25, 30 jogadores de linha. Porque eu acho que você acaba tendo jogadores que ficam fora do contexto e são profissionais, são pessoas. Então você deixar um jogador fora do treino, você tem que deixar jogadores de lado, não é do meu perfil. Então eu gosto de jogadores de grupo mais enxuto e formados com a base. Então a base ela acaba complementando isso, né? Você falou bem do Barra, o Gabriel Jesus jogou com 17 anos, outros jogaram, tiveram as primeiras oportunidades, agora no Hercílio também. E o Marcílio demonstrou nesse ano uma qualidade no Sub-20 muito grande. Chegou numa semifinal, quase na final do estadual, chegou numa final da Copa Sul, eu assisti o jogo de Curitiba, frente a frente com uma das melhores bases do Brasil, né? Faltou alguns detalhes, assim, uma maturidade, uma maturação um pouco maior para conseguir o título. Muitas peças boas, nós já tivemos o Davi aí com 17 para 18 anos do profissional, Gerson, né, o lateral esquerdo, então nós temos peças boas. O nosso, não, isso aí não é do Eduardo, veio a casar e a minha escolha foi uma das, por isso também, porque o clube também prioriza esses jogadores estarem no profissional. E é aquilo que eu falo, para mim o Juninho hoje tem 40 e o Davi que tem 17 são tratados da mesma maneira e vão ter as oportunidades iguais. Cabe a cada um deles escolher as suas atitudes para estarem dentro do campo, né? E quanto ao... Eu não gosto de goela abaixo, né? Acho que antigamente o treinador era muita goela abaixo. Chegava, queria contratar 30, aí não dava certo, ele ia embora e deixava os 30 lá para o presidente resolver as rescisões. Né? Nós temos um executivo que é o Fernando, nós temos uma comissão capacitada para que a gente junto troque. A partir do momento que eu fui contratado, eu e o Fernando estamos falando todo dia de nomes, para que a gente chegue num consenso. Né? E como eu falei para vocês, é informação. Falar com quem já trabalhou de confiança, ver os números, porque eu acho que nós vamos ter o Campeonato Catarinense, talvez o pior pelo fato do calendário ter 10 jogos. O ano passado, se eu não me engano, foi 7 ou 8 seguidos. Esse ano é 10 jogos seguidos, de quarta e domingo. Então são 900 minutos em campo. Se você não tiver saúde, jogadores com um nível de lesão menor, o histórico, claro que a gente sabe que pode acontecer do jogador que nunca teve uma lesão machucar, faz parte do processo. Mas a gente está trabalhando tudo em conjunto. O clube já tinha alguns nomes em vista, alguns nomes mapeados, até porque não poderia esperar, né? Que o mercado está muito competitivo. A gente passou alguns nomes e a gente espera trazer jogadores que venham para somar nesse grupo nosso aí do Marcílio. Guedin, a gente teve esse ano no lançamento dos projetos do Marcílio Dias. Eu queria saber de ti a que ponto estão estes projetos. O estádio novo, que poderia ser uma possibilidade, descer a arquibancada descoberta até o chão, que era uma outra possibilidade. Queria que tu falasse sobre o ano 2025 do Marcílio Dias. O que pode vir de positivo, patrocínios, folha, e o que pode vir de negativo, se ainda é a dívida, e se tu podes falar mais ou menos qual é o valor dessa dívida para 2025, a quitação. Boa pergunta, Ingo. Realmente a questão financeira, a questão da dívida do Marcílio Dias, a gente conseguiu nesse ano 2024, além de cumprir com todos os salários dos atletas, a gente conseguiu fazer também pagamento e todo aquele planejamento da dívida, né? Hoje o Marcílio Dias já tem em sua planilha, em março para abril, já vai estar finalizado todas as dívidas trabalhistas e cíveis, né? Vamos ter só uns resquícios da questão tributária. Então, a questão do valor das dívidas é uma coisa que não nos preocupa tanto, né? Mas a tua pergunta foi boa pelo seguinte, realmente,
O Marcílio Dias, ele subiu a régua, né? Quando sobe a régua, tu começa a disputar campeonatos, consegue botar até o teu sub-20 numa Copa São Paulo Júnior, tu começa a ter que ter mais investimentos para conseguir manter o teu posicionamento. Então, o futebol, é importante todos saberem, o futebol, ele é caro, né? O futebol é caro. Você quer se manter em cima, você tem que fazer investimento, né? Hoje nós estamos com mais empresas auxiliando o Marcílio Dias, a gente tem mais patrocinadores, temos mais sócios torcedores, mas cada vez mais você tem que buscar recursos, né? O Marcílio Dias, nesse ponto, ele está incessante nisso, né? Ele está, em relação à folha do próximo ano, a gente praticamente já está garantida, né? A gente já sabe que primeiro semestre, então a gente já está praticamente já com os patrocinadores, com os cálculos feitos já com a folha basicamente sem ter preocupação com isso, né? A gente cada vez vai buscando mais. Mas você ter uma noção, ano que vem o Marcílio vai ter que ter o sub-15, 17 e o 20, né? Então, só que você tinha de despesa com o sub-20 vai triplicar. E realmente tem questão de viagens, questão de alimentação. Então, são projetos que o Marcílio veio fazendo esse ano, né? A gente até, como falou, participou desse campeonato, essa Copa Santa Catarina, sabendo que é um campeonato totalmente deficitário, né? Até mesmo muitos falam assim, pô, mas então se tivesse ganho a Copa do Brasil, estaria milionário. Pelo contrário, a Copa do Brasil, muitos não sabem, dá 720 mil, aí tem todos os descontos, e principalmente o pagamento vem só depois do primeiro jogo, que é lá em fevereiro. Então, o clube não pode nunca pensar em fazer um planejamento financeiro, principalmente falando nisso, pensando nas conquistas. Tem que fazer um planejamento para que sim, a tua base financeira ela te proporcione os títulos para vir os bônus, que são os títulos, que são as premiações sobre isso. Em relação às arquibancadas, nosso projeto ainda está de pé, para dar um recuo nessa arquibancada ali. A gente está fazendo agora um projeto do solo, né, que não é só colocar a arquibancada, tem que ver se o solo ele permite um deslocamento da arquibancada. A questão do gramado sintético, a gente, pela questão do gramado, a gente viu 2, 3 tipos de gramados, que saem entre 2, 3 milhões, mas nós vimos que, se for botar um gramado aqui no estádio, tem que ser um gramado um pouco melhor. Então a gente vê que um gasto com um gramado sintético hoje está em torno de uns 4 a 5 milhões, né? Então nós temos todo esse projeto, quero sentar junto com a prefeitura no próximo ano também, para a gente ver junto o que o Joinville fez, que ano que vem vai ter a Arena Joinville vai ganhar refletores e gramados novos, vai estar em torno de 9 milhões. Então quero mostrar esse tipo de projeto ali para a nossa prefeitura. Chapecó também fez isso, vai ter um gramado novo. Vejo também que na cidade de Criciúma e de Florianópolis, se não me engano, também vai ter uma ajuda da prefeitura em relação a novos gramados. Então, acho que isso aí é um projeto, sim. O Marcílio Dias pensa em trocar o gramado também nessa situação. Nome do terreno para o Marcílio Dias. E o terreno é o seguinte, isso já em conversa já diretamente junto com o novo prefeito, diretamente também com o governador do estado. Tem a pretensão, sim, de passar esse estado para o Marcílio Dias, até porque, como o próprio governador falou, o estado é do Marcílio Dias. Temos que deixar bem claro que o Marcílio Dias ele ganhou o terreno em 1921. Né? Vários outros clubes ganharam o terreno, só que eles fizeram já mudança antes de 88, que era mais tranquilo, mais simples. Só que o Marcílio foi sempre postergando e não passou o estádio para o seu nome. Então, hoje em dia, a gente sabe que pelo município que o Marcílio está, que é a cidade de Itajaí, uma cidade pujante, o Marcílio Dias tem que ter sim esse estádio no seu nome para poder fazer cada vez maiores investimentos. E isso vai ser bom para o Marcílio Dias, tanto também para a cidade. Mas também a gente tem um outro projeto que a gente acredita, um projeto mais em curto prazo, que vai ser em relação a esse lado da Cassol aqui. Nós estamos vendo a situação até junto com alguns patrocinadores, para a gente já começar um projeto já executivo para esse lado aqui. Mas em questão de estrutura, né, a gente falou com o professor aqui, ele falou conosco que em relação, às vezes, não adianta montar um bom elenco, não adianta ter uma boa estrutura interna aqui, mas tem que dar condições de trabalho. E muitos times não têm o quê? Campo para treinar. O Marcílio Dias hoje tem uma parceria com o Cruzeiro, tem uma parceria com o Natalense, a gente tem uma parceria com o Barroso, a gente aluga o campo, mas o Marcílio precisa sim do seu CT, dar andamento do seu CT. Também já conversei diretamente com o novo secretário de obras, que é o Tarcísio Zanelato, sobre que eu vou ter uma conversa com ele assim que ele assumir, para a gente ver a questão de fazer a questão da terraplanagem naquele nosso local. A gente precisa botar no mínimo 2 campos ali, 4 campos, para dar uma condição boa para o clube poder treinar. O Deus sabe, isso aqui tu não pode ficar à mercê, né, do tempo. Choveu, tu não pode treinar no campus, vamos dizer assim, cedidos, né? Então, é um dos nossos principais objetivos do próximo ano, é a gente, de uma vez por todas,
fazer aquela terraplanagem e no mínimo botar 2 a 3 campos ali para a gente poder ter um treinamento tranquilo e mais contundente. Guedin, esse ano foi agitado o Conselho Técnico do Campeonato Catarinense, foi divulgada uma fórmula que sofreu alterações, até em virtude dos clubes, né, que foram e decidiram pela mudança. Qual é a opinião do Marcílio sobre agora o formato de 2025 oficializado? G8 com quarta e semi em jogo único e a final em 2 jogos, e essa mudança, pelo menos tirar uma vaga da Série D do Brasileiro do Catarinense, que provavelmente deve ir para o campeão da Copa Santa Catarina. Qual é a opinião do Marcílio? Como é que o Marcílio votou e o que você pode falar dos bastidores? Como é que está a relação com os outros clubes? Primeiramente, a gente sempre fala, né? Para decidir a forma do campeonato é necessário uma conversa anterior, né? Com mais tempos para os clubes puderem negociar qual o melhor campeonato para todos, né? Mas nesse ponto a gente tem que... Todo mundo teve a sua meia-culpa, vamos dizer assim, né? Eu acho que todas as federações, como vocês repórteres, nós clubes, a gente soube da mudança do campeonato emergencial, acho que foi num jogo do Brasil, né? Acho que era Brasil e Chile, Brasil e Paraguai, não lembro, que o presidente da CBF falou que no próximo ano o calendário FIFA e do Mundial da FIFA ia ter que ter mudanças tanto no brasileiro quanto nos estaduais. Então as coisas foram meio de surpresa, todos os clubes, né? Aí começou a ter problema da questão das férias dos times que disputavam a Série A e alguns que disputavam a Série B. No primeiro momento não foi a melhor forma, a gente sabia que, óbvio, o Marcílio Dias, ou clubes, a maioria dos clubes que não tem um calendário na Série B e na Série A, é importante ter umas oitavas de finais e de volta, a quartas de finais e de volta, semifinais e de volta, e a finais e de volta, né? No primeiro momento, até pela discussão que teve, para vocês terem uma noção, né? O Conselho Técnico de todos os anos, você decide a forma do campeonato, os patrocínios da placa, televisão e os streams. Você demora basicamente 45 minutos falando disso tudo. Isso que você vai enrolando, conversando, fazendo piada e tudo mais, né? Nesse conselho técnico foi falado só em relação ao campeonato. Começou às 3 horas e terminou às 19 horas. Foi apresentado 2 formatos, tentando modificar os formatos. E o primeiro momento foi a questão do ter uma semifinal de um jogo só e a final. Posterior a isso, né, todo mundo em casa, todo mundo começou a pensar, todos viram que não era a melhor fórmula, né? Começando a botar, encaixar o calendário, o horário, como o professor falou, foi encaixado, mas foi quarto domingo, ou seja, se um atleta tiver uma lesão grau 2, já perde o campeonato, né? Praticamente perde o total do campeonato. Então, a necessidade que esse campeonato fez a alteração da tabela, né? Enfim, né? Claro que o Marcílio Dias seria melhor se os jogos da quarta e semifinais fossem de volta, só que infelizmente realmente pela questão da tabela, a tabela nacional e a tabela do ano inteiro não era possível, né? A gente fez uma pesquisa também junto ao Capela ali, porque quando você muda o campeonato, você tem que ser aquele aos 2 anos, correto? Até junto com alguns advogados ali, junto com o Capela, a gente viu que a Lei Geral do Esporte, ela te libera a você modificar ao próximo ano uma nova tabela, desde que haja uma mudança da FIFA, uma mudança da CBF, foi o que ocorreu. Então a gente entende que durante o ano já foi combinado entre os clubes que nós vamos sentar, vamos conversar para ver uma nova fórmula no próximo ano. Ou mantém essa, ou uma nova fórmula. Talvez com 2 chaves, ou com, às vezes, os times que estão na Série B e Série A possam entrar posteriormente. Então nós vamos ter que trabalhar tudo nisso. Então a gente acredita que para o próximo ano haverá um novo campeonato também. Eduardo, você foi anunciado oficialmente como novo treinador do Marcílio no dia 20 de novembro. Um dia antes, no dia 19 de novembro, o Marcílio oficializou a renovação de 4 atletas. O Silvio, Felipe Baiano, o Juninho Tardelli e o Levi. A gente sabe, né, que o anúncio foi no dia 20, mas já haviam as conversas dias antes. Gostaria de saber, esses 4 atletas que tiveram seus contratos renovados, passaram por uma peneira sua para terem essa renovação ou foi um consenso que chegou à diretoria do Marcílio Dias? Não, são jogadores que o Silvio, Silvio e Juninho, 2 jogadores que estão aí há 1 ano e desde a Copa do Santa Catarina, né? O Juninho e o Silvio fizeram um campeonato catarinense acima da média. O Silvio, Juninho
um jogador que eu já conhecia e eu no Barra, não que me surpreendeu, mas um jogador que foi muito bem, né? Então, os jogadores que têm um serviço prestado, porque o futebol, ele às vezes a gente vê o futebol só dentro dos 11, só dentro do jogo, mas o futebol ele tem muitas coisas que envolvem, né? Eu até falei para eles ali na minha apresentação, às vezes você tem um atleta que ele joga num campeonato aí de 14, 15 jogos e tem uma minutagem de 3 jogos, e ele foi tão quanto ou mais importante às vezes de um que jogou os 10 jogos. Porque o cara aqui dentro do dia a dia, né? Então são jogadores que ajudam dentro e fora do campo. Então a renovação particularmente partiu do clube, mas se eu tivesse há mais tempo no clube também seria jogadores que estariam dentro desse processo, né? O Felipe Baiano, um jogador que chegou, jogador experiente também, conquistou o espaço dele dentro da Copa, né? Um jogador que no começo não vinha jogando, depois ingressou no time titular, então teve bons jogos e o clube entendeu que a sua renovação é importante. É um jogador que, outro caso também, que muito bom profissional, que agrega dentro e fora do campo, né? O Levi, um jogador aí que antes do Marcílio fez jogos muito bons em outras equipes, foi credenciado a vir, um jogador que joga pelo lado mais do lado esquerdo, na Copa jogou pelo lado direito, até porque do lado esquerdo você tinha o Giovani que estava num momento muito bom, né? Depois a vinda do Pofo, que é outro jogador que fez um campeonato catarinense muito bom, jogando mais pelo lado esquerdo, então teve essa adaptação dele do lado direito. É um jogador que a gente precisa trabalhar mais ele nessa situação, mas é um jogador que também joga como um segundo atacante por dentro, né? Então acho que são jogadores que contribuíram e vão ser muito importantes dentro desse processo, né? Como os outros que já tinham contrato, como alguns jogadores, como eu falei, que o clube já tinha mapeado, já tinha feito as primeiras conversas. E nós estamos aí por 2 ou 3 peças, que não tá fácil, o mercado está muito difícil. O primeiro semestre ele é muito difícil, tem muitos estaduais, hoje o futebol ficou muito inflacionado, muito inflacionado. Pra você ter uma ideia, em 2019 nós estávamos no Atlético Goianiense, nós subimos para a Série A com uma folha de R$525 mil. Hoje, dificilmente você sobe uma Série A com uma folha com menos de 2 milhões e pouco. Difícil. Se você pegar a folha dos 4 equipes que subiram agora, Mirassol, vou nem falar do Santos, que é no mínimo 2,5, 3 para lá. Então o futebol de 5 anos para cá, ele triplicou o valor. Então jogadores que valiam 10, hoje você não traz por menos de 30. Muito difícil. Então, e além disso, isso não quer dizer o dinheiro que você vai acertar, né? Principalmente nessas posições assim, entre aspas, que são as posições mais decisivas, né? As próximas do gol, o centroavante, talvez o meio, o extremo. Então a gente está tendo muita cautela em relação a isso, para ser muito assertivo. Então a gente vai procurar trazer jogadores que agregam muito, agregam tanto no questão campo, fora do campo, dia a dia, porque o futebol ele é feito disso aí. Hoje não tem mais. Antigamente 8 carregava 3. 8 carregava 3. Você tinha 3 jogadores que não eram profissionais, mas dentro do campo com a bola ele definia o jogo, e 8 carregava 3. Hoje, as 10 não carrega 1. Difícil. Para um ser carregado, precisa ser muito acima da média. Então você tem que ser muito assertivo em todos os aspectos para contratar. Eduardo, você falou em competitividade do Campeonato Catarinense e da dificuldade que a Série D será, né? Você foi campeão estadual pelo Atlético Goianiense em 20 e praticamente quase que o campeão de 23, jogou a primeira partida das quartas, depois a semifinal e as finais você acabou não participando, né? Depois você foi para o Londrina naquela época estava na Série B, você pegou ele numa situação precária, deixou na mesma forma, até porque foram 10 ou 9 rodadas que você teve o comando. Nessa tua convivência com um time praticamente da Série A, porque o Atlético Goianiense subiu naquele ano de 23, isso, e o Londrina de 23 também numa Série B, qual a experiência do Eduardo para trazer para o Marcílio Dias? A Série A, né, vamos falar da Série A, que eu tive a oportunidade de dirigir o Atlético em 29 jogos de Série A, né, e 4 jogos de Sul-Americana. Você trabalha, claro que não é, mas você trabalha num nível de jogadores alto, então
a tua gestão ela precisa ser uma gestão forte, né? Que o jogador que está numa Série A, ele já, na maioria das vezes, ele é um jogador consolidado, é um jogador que financeiramente ele já está numa situação muito boa, então ele tem algumas situações que você tem que ter uma gestão muito forte para ter principalmente o respeito em relação a ele, né? A Série A, ela te dá um nível de confronto, não que as outras divisões não dê, mas você dá um nível de confronto contra treinadores de um alto nível, né? Nesses 29 jogos, se eu não me engano, eu fiz 4 jogos contra o Fernando Diniz, 4 contra o Cuca, 4 contra o Abel. Então você acaba jogando contra equipes que você tem que estudar, você tem que montar estratégias, você tem que fazer muitas situações que faz com que você tenha que se preparar. Não que você não se prepare numa divisão melhor, mas porque a Série A é um campeonato que o erro ele paga muito caro. Às vezes você vai jogar uma Série D, sua equipe erra 2, 3 vezes, o adversário não consegue te matar, fazer o gol. Na Série A, se você errar 2, 3 vezes, a chance de você perder o jogo é muito grande. Então essa bagagem ela foi importante para mim. Mas acho que para o Eduardo a bagagem mais importante foi ter militado em várias áreas dentro do futebol, né? Então eu conheço um pouco da parte física, fui auxiliar de treinadores, né? Trabalhei muito tempo com o Doriva em Série A, as 4, 5 Série A seguida, né? Fomos campeão paulista, carioca, então e depois eu trabalhei no Atlético como treinador, mas também da casa, então eu conheci muito o ambiente do staff, e quando vinha um treinador eu era o staff, então de você ter essa relação. Então eu poderia ter sido treinador lá em 2014, 2013 para 2014, que eu fiz 20 jogos, se eu não me engano, no CRB, em Copa do Nordeste, e eu tinha 34 anos na época, 33, e aí eu tive o convite do Doriva, e aí eu falei, não, eu acho que eu não estou preparado com 33 anos, eu preciso ainda, para a hora que eu realmente virar treinador, se eu virar no futuro, eu estar preparado. Então, a Série A foi importante, a B foi importante nesses aspectos, mas eu acho que esse crescimento nesses 20 anos em várias áreas, acho que foi importante para que a gente possa entender. Aí você entende o jogador quando você é staff do clube, porque o jogador que está insatisfeito vem conversar com você, não vai com o treinador, então você sabe o que ele está se passando na cabeça dele. Então isso aí vai te moldando para que você consiga ser uma pessoa melhor, principalmente. Acho que a gente, além de profissional, a gente é pessoa e a gente entendeu o ser humano que está do outro lado. Às vezes a gente acha que o atleta é uma máquina, mas ele tem os seus anseios individuais. Às vezes o atleta, eu vou acertar com o Ercílio, com o Marcílio, porque eu vou lá, vou fazer 10 gols, vou ser o artilheiro do Catarinense, e aí vai aparecer uma proposta de fora e eu vou ganhar 10 vezes mais do que eu ganho hoje. E aí ele chega aqui e não joga. Por vários fatores, por ter na posição melhor, por ter machucou, e aí como que a cabeça desse atleta passa? Então a gente como profissional, como treinador, ele precisa saber um pouco de cada. É um gestor, né? Como presidente é o gestor da área administrativa e delega as funções dele dentro do clube. Eu como treinador sou um gestor de pessoas e sou um cara que delego muito. Então delego para o auxiliar, delego para o preparador físico, delego para o treinador de goleiro. Eu acho que isso aí é o mais importante para um treinador.